Irmãos, eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 6. Nós que temos estudado aí um pouquinho da carta do apóstolo Paulo, escrita aos Romanos, essa sequência que temos feito capítulo após capítulo, justamente para entender, né, um pouco mais da visão de Paulo, dos ensinamentos de Paulo relacionados aí a essa carta e a sua cristologia, a sua missiologia, também toda a doutrina da salvação. É uma carta riquíssima, onde nós já vimos a respeito da depravação total do homem, em relação a todos os homens, quer sejam judeus ou não, a questão da graça através da justificação de Cristo Jesus, né? Da representatividade de Jesus. Nós terminamos isso no capítulo passado, capítulo 5, que não é uma representação universal, né? Mas um grupo específico. E hoje, na sequência, aí, nós vamos dar entrada, portanto, no capítulo 6. E eu convido você a acompanhar a leitura que farei. Diz assim, portanto, Romanos, capítulo 6. Eu vou ler aqui os 23 versos. Diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo, ou como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes?
somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Irmãos, nós vemos aqui uma transição clara, até mesmo por esse estilo de Paulo, né, fazendo questionamentos e respondendo, como se alguém estivesse perguntando, ele mesmo já apresenta esse questionamento e na sequência já dá a resposta, para facilitar a sua apresentação, a sua didática. E ele faz uma transição. Uma vez então que Jesus, como nosso representante, segundo o capítulo 5, morreu e nos justificou, ou seja, nos tornou justo diante de Deus e diante da prática do pecado, então, que a graça dele nos alcançou, então agora vamos viver no pecado, porque Jesus morreu já pagou pelo pecado, então não tem problema nenhum, vamos viver de qualquer jeito. E aí Paulo diz que não. E aí ele começa a descrever aqui um resultado da obra de Cristo e da unidade, da união que temos em Cristo, por meio do batismo, pela aliança que entramos com Ele, que deve nos conduzir a uma vida que glorifica aquele que venceu a morte por nós e que nos deu a ressurreição, a primeira ressurreição, que é da morte espiritual, mesmo que estamos sobre o corpo mortal, como ele mesmo diz. Há uma distinção entre o corpo físico, né, a morte física e a morte espiritual. Jesus já nos ressuscitou dessa morte espiritual. É a conexão que nós fazemos com Efésios, quando ele vos deu vida, estando vós mortos, e a mesma conexão que nós fazemos lá com Apocalipse, quando diz que aqueles que passam pela primeira ressurreição, já reinam com Cristo, né? E são sacerdotes do Deus vivo. Então, a primeira ressurreição, irmãos, não trata de um evento futuro, como na interpretação pré-milenista, dispensacionalista, mas sim, é um evento que já aconteceu na vida daqueles que foram alcançados em Cristo Jesus. A sua conversão é paralela, é sinônimo dessa primeira ressurreição, onde você estava morto espiritualmente, mas recebidos em Cristo, foi justificado e, consequentemente, ressuscitado. Você recebeu vida quando ainda estava morto. E essa vida é a vida que vem, então, do Senhor como primeira ressurreição, e você passa, então, agora a estar vivo, tanto fisicamente, mas agora espiritualmente. E como vivo espiritualmente, você não pode mais viver como se estivesse morto, entregando-se às paixões da vossa carne. E aí ele faz a transição mostrando isso, e que agora em união com Cristo por meio do batismo, que substituiu a circuncisão, é o sinal da aliança, nós então fomos sepultados para o pecado, mortos para o pecado, e agora fomos chamados a viver segundo esse novo homem, né? Essa novidade de vida segundo o próprio Cristo, em santidade, como servos de Deus, e tendo fruto para a santificação. Veja, a justificação é algo que foi aplicado definitivamente, mas a santificação é um processo, e dentro dessa luta cabe a nós lutarmos dia a dia para, em gratidão, demonstrarmos que estamos em aliança com Jesus, com Deus, que morreu na cruz por nossos pecados. Vamos dar uma relembrada geral aqui, antes de aprofundarmos propriamente no capítulo 6. Então, dentro da sequência lógica aí apresentada pelo apóstolo Paulo, nós já estudamos que, primeiro, Paulo foi chamado para servir ao Senhor através da pregação do Evangelho, de um Evangelho não só para judeus, mas para todos, né? Judeus e gentios. Que tal pregação era necessária para alcançar as pessoas de todas as nações, pois todos pecaram, carecem da glória de Deus, e nesse quesito, então, não existe acepção de pessoas. Tanto judeus, quanto gregos, quanto gentios, todos carecem da glória do Senhor, estão mortos espiritualmente. Paulo, então, apresenta que a solução para os homens está na pregação do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação, para transformar a cosmovisão, a cultura, para transformar
as inclinações pecaminosas do homem e para conduzi-lo ao conhecimento pleno da revelação de Deus e, consequentemente, da salvação através da obra de Jesus Cristo. Muitas vezes a igreja tem falhado, né? Dentro dos movimentos missionais da igreja, muitas vezes ela tem focado algumas coisas e desprezado outras. E ela negligencia o fato, por exemplo, de que o Evangelho é esse poder de Deus para mudança social, para mudança cultural, de cosmovisão e tudo mais. Muitas vezes nós queremos apresentar o Evangelho com uma estratégia diferente daquela que o próprio Deus determinou. Nós queremos usar o trabalho social, nós queremos usar atividades lúdicas, nós queremos usar apresentações, nós queremos usar estratégias para atrair as pessoas e deixamos de apresentar o puro e simples Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. A igreja ela tem que estar pautada no verdadeiro Evangelho, no Evangelho teocêntrico, que apresenta um Deus santo diante de homens pecadores e cujo principal mensagem é: arrependei-vos e crede. Essa é a história. Deus te ama e tem um plano maravilhoso para você. Isso faz parte de um evangelismo antropocêntrico e que já está pautado em uma meia-verdade. Nós não sabemos qual os planos de Deus para as pessoas e a gente pode estar falando isso para um perdido. E o plano maravilhoso de Deus para ele é justamente preteri-lo e só mantê-lo, deixá-lo na condição que ele mesmo está. Então, cuidado com esse tipo de evangelho. O evangelho que Paulo está falando é um evangelho bíblico, não é um evangelho moldado segundo a inclinação da igreja, a inclinação dos homens, as estratégias humanas de marketing e de manipulação, inclusive social, cultural, que acaba gerando sincretismo religioso e não uma mudança verdadeira. Paulo tinha convicção disso e por isso então ele se apresenta à igreja de Roma dizendo: olha, eu preciso pregar o evangelho para todos, eu preciso da ajuda de vocês para ir até a Espanha, porque eles precisam ouvir e a única solução para os homens, para o homem caído, é o evangelho de Jesus Cristo. Ele é a salvação. Ok? E nesse sentido de todos estarem depravados, todos estarem indesculpáveis diante de Deus, o texto diz que não há acepção de pessoas. Seja judeu, não é porque você nasceu judeu, filho de Abraão, está dentro do judaísmo, que você está bem com Deus. Não, você é tão indesculpável diante de Deus quanto o gentil, porque ambos pecam, ambos já quebraram a lei do Senhor. Ok? Deixa eu só ligar aqui o computador para facilitar para mim. Outra coisa que a gente deve seguir aqui, irmãos, é que, seja gentil ou judeu, todos estão debaixo da condenação do pecado e da ira de Deus. É a doutrina da depravação total. Todos os homens são pecadores, condenados, e se Deus fosse aplicar tão somente a sua justiça, todos estariam condenados. Tá certo? Porque Adão, como nosso representante, peca e a sua desobediência trouxe o pecado e juntamente com o pecado trouxe a morte sobre todos os seus descendentes. A única solução apresentada pela palavra de Deus está na justificação realizada por meio da obra que Jesus Cristo fez em nosso favor, aplicando em nós através da fé, uma fé inclusive que o próprio Deus é quem nos dá. Como aconteceu com Abraão, e Paulo trata disso nos capítulos anteriores, tal justificação nos traz vários benefícios, pois fomos representados por Jesus para a reconciliação com Deus. Defendido, portanto, a representatividade universal, né, sobre pessoas de todas as nações e não sobre todos os indivíduos indiscriminadamente, essa é a diferença. Enquanto Adão tinha uma representação para todos os seus descendentes, Cristo é representante de todos aqueles que o Pai lhe deu. Nós fizemos uma conexão lá com o texto de João, a semana passada, para referendar isso aí. Então, Paulo reforça os benefícios da justificação, ou seja, da graça de Deus,
desse favor imerecido que Deus derramou em nós para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O verso 21 do capítulo 5 aí, vai dizer, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Jesus, como nosso Senhor, ele se fez maldição em nosso lugar, ele como nosso representante, pagou a nossa dívida para que nós não vivêssemos mais no pecado, e mesmo que passássemos pela morte física, já estivéssemos garantidos com a ressurreição espiritual, a vida eterna. Essa é a ideia que Paulo diz. Por isso ele começa o capítulo 6, então dizendo, olha, se Jesus venceu o pecado por nós e aplicou a justificação, e agora? Como que nós vamos viver para demonstrar que estamos realmente em Cristo Jesus, que estamos em aliança com Cristo Jesus? Então, nesse contexto, nós adentramos o capítulo 6 de Romanos, que, de um modo geral, expressa as consequências da justificação na vida dos crentes. Nós vimos nos capítulos anteriores que ele fala dos benefícios da justificação na vida dos crentes. Agora, nós vamos ver as consequências, na vida da justificação na vida dos crentes, ou seja, como devemos viver uma vez que fomos justificados por Cristo Jesus. Uma vez que somos contados entre aqueles que Cristo representa e que a obra de Cristo é aplicada em nossa vida mediante essa conversão, esse chamado, essa vocação e o batismo como sinal dessa aliança, como que nós devemos viver então, uma vez que fomos reconciliados com Deus através da obra de Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo aqui nesta noite. Tudo bem? Então vamos lá, vamos caminhar. Primeira coisa que nós observamos aí é que a primeira consequência da justificação em Cristo é que nós estamos unidos com Cristo. O fato de Jesus representar aqueles que Deus separou para si, para a sua própria glória, desde antes da fundação do mundo, aponta que a obra de Cristo nos une consigo mesmo. E aqui, no caso, Paulo vai demonstrar que o simbolismo dessa união está na aplicação do batismo. Então vamos ver aqui os versos iniciais, vamos relembrar. Então, já que a graça do Senhor já nos alcançou e Ele nos representou trazendo justificação, através da sua obra, quem diremos, pois? Nós vamos continuar pecando, praticando, vivendo na prática do pecado, para que a graça de Deus seja mais abundante, para que Deus nos perdoe mais? E aí Paulo fala, de modo nenhum. Não foi para isso que Cristo nos justificou. A obra de Cristo aplicada sobre a nossa vida é para nos gerar, para nos conduzir à comunhão com Deus, à reconciliação com Deus, a vivermos na presença de Deus. Então, a primeira consequência da justificação, ou o primeiro ponto para que nós devemos estudar aqui, que demonstra que aqueles que foram justificados em Cristo devem viver, é em unidade com Cristo. E aí então nós vemos, como viveremos ainda no pecado, nós, os que para Ele morremos? Mas espera aí, como nós morremos? Nós morremos, aí ele vai dizer, em Cristo. A obra de Cristo, e quando nós estamos ligados a Cristo, fortalece a ideia de que nós então morremos para o pecado e agora vivemos para essa graça de Deus. Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados com Cristo Jesus, somos batizados na sua morte? Essa questão aqui do fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, que os nossos irmãos batistas vão utilizar como meio, como prova para a aplicação do batismo por imersão, é algo muito fraco, irmãos. Algo muito fraco porque, na verdade, ele não está falando aqui do modo de batismo. Ele está simplesmente apontando para as consequências do símbolo. O que o batismo simboliza? Essa união com Cristo, essa união com a obra de Cristo e com os benefícios dessa obra de Cristo. Nós fomos libertos da prática do pecado, nós fomos libertos da condenação do pecado através da obra de Cristo, que é simbolizada na figura do batismo.
né? Então, essa questão do batismo aqui, que é o sinal da aliança com Deus, por que o batismo se torna o sinal da aliança com Deus? Vamos relembrar alguns pontos importantes. Primeiro, quando Deus chama Abraão para ser instrumento de bênção, não só para o judeu, mas para todas as famílias da terra, para todas as nações, Deus então faz uma aliança com eles e com ele e estabelece um sinal, que era a circuncisão, ok? Então, Abraão e os seus descendentes deveriam receber esse sinal que previa o fato de Deus ser o Deus de Abraão e o Deus da sua descendência. E isso vai passando de pai para filho. Então, aqueles que estão em aliança com Deus, quando tem um filho, a promessa de Deus ser o nosso Deus, de ter aliança conosco, estarmos reconciliados com Ele, passa a ser uma promessa também para com os nossos filhos. Então, a circuncisão no Antigo Testamento simboliza essa aliança com Deus. É assim que Deus fala: olha, eu estou firmando uma aliança com você, um pacto perfeito, uma aliança perpétua para sempre, ser o seu Deus, o Deus da sua descendência. E eis o sinal dessa nossa aliança: circuncidará todo macho dentre vós, né, o que você comprar, o estrangeiro, e aquele nascido na sua casa com 8 dias de vida tinha que receber esse sinal da aliança. Então, esse sinal da aliança simboliza uma aliança com Deus, de viver com Deus, de viver segundo o padrão de Deus, os princípios de Deus, e não seguir o padrão de outros deuses ou da inclinação do nosso próprio pecado. Então, o batismo, quando Jesus vem, ele substitui a circuncisão, mas muda-se o sinal, mas o significado é o mesmo. O batismo de Jesus é um batismo que representa a aliança com Deus. Uma aliança de viver na presença de Deus e de que Deus será o meu Deus e o Deus da minha descendência. Agora, dificuldades que nós temos com o batismo. Vamos lá. Todos os cristãos concordam que o batismo substituiu a circuncisão. Ótimo. Só que aí há uma discordância quanto à aplicação desse batismo e alguns significados desse batismo. Tá certo? Então vamos lá. Por que acontece isso? Primeiro, porque nas Escrituras, em especial no Novo Testamento, existem, preste atenção nisso aqui, nós já estudamos, mas é sempre bom relembrar, 2 batismos distintos. Ok? Estou falando de sinal. O batismo que foi instituído por João Batista. E depois o batismo que foi instituído por Jesus, que substitui a circuncisão. Esse batismo, instituído por Jesus Cristo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ele fala lá em Mateus, esse batismo é o batismo que substitui a circuncisão e que serve de símbolo da nossa união com Cristo ou com Deus Trino. O batismo de João Batista era um batismo de arrependimento, de remissão de pecados. Vamos ver isso? Abra lá em Mateus, vamos dar uma relembrada aqui. Mateus, capítulo inicial aí, capítulo 3, quando você vai encontrar lá da pregação de João Batista. E a pregação de João Batista, vamos ver aí, ó, verso 8 do capítulo 3. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimentos. Ou de arrependimento. Tá? Então, verso 5. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Era o batismo de arrependimento e remissão de pecados. Veja o que diz o verso 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo para salvação, o fogo aqui sinônimo de condenação. Tudo bem? Por quê?
o batismo de João Batista era remissão de pecados e arrependimento, enquanto que o batismo de Jesus é aliança com Deus. Quem recebe o batismo de Jesus, crendo nele como Deus encarnado, que ressuscitou, esse então entra em aliança com Deus. Esse batismo de Jesus é diferente do batismo de João Batista. O batismo de João Batista era remissão de pecados. Você dá uma olhadinha comigo lá em Atos dos Apóstolos, principalmente aqueles que estão conosco aí, que talvez não tenham acompanhado as aulas que tratamos sobre batismo, né? Então, me permita aqui fazer essa recapitulação. Atos capítulo 18, no verso 24 em diante, nos apresenta a realidade de Apolo. Acompanhe comigo aí, por favor. Diz assim, Atos 18, verso 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, veja que ele era judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente, poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Veja que esse cara conhecia. Porém, tem um porémzinho aí. Lucas vai escrever que esse Apolo, que era um homem eloquente, poderoso nas Escrituras, que falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, ele conhecia apenas o batismo de João. Veja aí o final do verso 25. Conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga e, ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-lhe consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Pô, se o cara já era poderoso, eloquente nas Escrituras, ensinava com precisão a respeito de Jesus, o que Priscila e Áquila tinha para ensinar para esse cara? Justamente a diferença entre o batismo de João e o batismo de Jesus. Isso vai ficar claro no capítulo 19. No capítulo 19, vai dizer assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passagem pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achou ali alguns discípulos e perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Porque esse é o padrão. Você recebe o Espírito Santo no momento da sua conversão. Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo falou: opa, temos um problema aqui. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Provavelmente Apolo pregou o evangelho e batizou esse cara com o batismo de João. Aí veja a explicação de Paulo. Verso 4 do 19. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Esses homens, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Veja, aqui foi o momento da conversão desses caras. E tendo falado em línguas, e tanto falaram em línguas como profetizaram, porque eram gentios, Paulo era judeu, o dom de língua, nós já estudamos isso, era simplesmente para confirmar para o judeu apóstolo a entrada do gentio na igreja e para confirmar para o gentio a autoridade apostólica dos judeus. E eram ao todo uns 12 homens. Então veja, eles tinham recebido o batismo de João Batista e depois receberam o batismo de Jesus. Apolo pregava, conhecia tudo, mas não conhecia o batismo de Jesus. Ele ensinava somente o batismo de João Batista. O que acontece hoje? O batismo de João Batista ainda é o grande problema na maioria das divisões sobre o batismo. Por quê? Porque o batismo de João era de remissão de pecado, de arrependimento. Então era de lavagem de pecado. O batismo de João, irmãos, era um batismo de imersão, porque ele simbolizava isso, simbolizava a lavagem. Simbolizava que os meus pecados estavam sendo redimidos. Portanto, era batizado no Rio Jordão e para lavar realmente os pecados. Aí você diz assim: puxa vida, o batismo de João é imersão? O primeiro pastor presbiteriano que eu estou falando, que estou ouvindo falar que o batismo de João era de imersão. Mas a Bíblia diz, não tem problema nenhum em ser imersão. Porque visualmente ele simbolizava a lavagem dos pecados. Agora, questão: se João pregava batismo de arrependimento, por que Jesus foi ser batizado por João?
Jesus tinha algum pecado? Jesus precisava se arrepender de algo? É óbvio que não. E o próprio Cristo, lá em Mateus, que nós vimos, vai responder. Volte para lá. Mateus capítulo 3 e 4, né, que vai falar do batismo. Final do capítulo 3. Verso 13, Mateus 3,13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? João sabia que que Jesus era o Messias, e que aí, bom, mas peraí, meu amigo, eu não sou digno nem de desatar-lhe a sandália, como que eu vou te batizar? Você não tem pecado nenhum, você não tem o que se arrepender, não tem que ter remissão, como que eu vou te lavar? E aí, então, nós vemos o verso 15 dizendo: mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Veja, Jesus é o meu representante que aplica a justificação sobre a minha vida. Nós estamos vendo aqui em Romanos. É Jesus que me justifica. Para cumprir a justiça, para ser o meu representante, Jesus recebe o batismo de João Batista, mesmo não tendo nenhum pecado. Jesus recebe o batismo de lavagem, de remissão de pecados, de arrependimento, para cumprir a justiça, para ser o teu representante, para ser o meu representante. O batismo de João é de remissão de pecados, é arrependimento. Marcos vai dizer isso mais claro, que é remissão de pecados. Então veja, quando eu não faço a distinção do batismo de João com o batismo de Jesus, eu confundo os dois, aí o trem vira um problema sério. O que aconteceu dentro da Igreja Católica? Eles pegaram o batismo de João, que era para remissão de pecado, e colocaram como se fosse o batismo de Jesus. E aí a ideia era a seguinte: quanto mais velho eu for batizado, melhor, porque lava todos os meus pecados. Isso gerou um problema logístico, gerou então que a igreja falasse: não, na verdade, o batismo continua sendo de remissão de pecados, só que você tem que eliminar o pecado original que herdamos de Adão o quanto antes. Por isso eles começaram a batizar crianças. Você tem o caso histórico de Constantino, imperador romano, que se converte ao cristianismo e não é batizado. Os historiadores que não conhecem essa parte bíblica, doutrinária, teológica, eles disseram: olha, Constantino se converte ao cristianismo por conveniência, tanto que ele não é batizado, ele só vai ser batizado perto da morte. Mas por quê? Porque naquele momento a crença era que o batismo lavava os pecados. Então, quanto mais velho você fosse batizado, mais pecados lavaria, você entraria limpinho no céu. Só que não é essa a visão. Porque eles confundiram o batismo de João, de remissão de pecados, com o de Jesus, eles tiveram essa prática, e por isso agora eles... Por isso eles agora batizam crianças na perspectiva de remissão, batizado para salvação. Por isso que a criança católica que não é batizada e morre, ela morre pagã. E aí tem que fazer um batismo de intenção, e aí vira um rolo só. Dentro das igrejas que utilizam o batismo de imersão, irmãos, eles seguem a mesma lógica. Eles seguem o padrão do batismo de João Batista. Eles são como Apolo. Os caras são poderosos, eloquentes, conhecedores das Escrituras, pregam de um modo claríssimo a respeito de Jesus Cristo, mas conhece só o batismo de João. Por isso, batiza por imersão. O batismo de Jesus, que foi instituído depois, e que não é de remissão de pecados, porque o que me redime do pecado é a obra de Jesus, não é o batismo. O batismo não salva, porque o nosso batismo não é de remissão de pecados. O batismo de remissão de pecados era o de João. Jesus já recebeu esse batismo no seu lugar, para que a gente não precise receber, como aqueles homens lá de Atos 19, recebeu o batismo de João e depois recebeu o batismo de Jesus. O batismo de Jesus representa a comunhão com Deus, a aliança com Deus, o derramar do Espírito Santo sobre a sua vida. E por isso, Paulo impõe sobre eles a mão, e naquele mesmo momento eles recebem o Espírito Santo, porque se convertem com o batismo que simboliza a aliança com Deus. Por isso, a aplicação do batismo de Jesus não deve seguir o padrão do batismo de João Batista, porque ele simboliza coisas diferentes. Enquanto o batismo de João Batista simboliza a lavagem dos pecados e não o sepultamento, como muitos dizem, o batismo tem que ser por imersão para simbolizar o sepultamento. Não é isso, o batismo é aliança com Deus. Ele simboliza que eu estou em aliança com Deus, que a obra de Cristo,
que o sepultamento, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, me garante a vida eterna, está nessa aliança. Tudo bem? Então, voltando para Romanos, irmãos. A primeira consequência da justificação, e a obra da justificação de Jesus começa no seu ministério, desde a sua encarnação. Ele está cumprindo a lei, né? Cumprindo todas as situações, vivendo como uma criança ali na Palestina, guardando a lei, honrando pai e mãe, aquela coisa toda. Tudo isso ele está cumprindo a justiça. O batismo que ele recebe de João Batista em nosso lugar, para cumprir a justiça. Portanto, a obra de Jesus terreno nos justifica, a obra completa nos justifica, para que então, através agora do batismo que ele instituiu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós possamos temos o símbolo que representa a nossa união, a nossa aliança com Cristo. Logo, aqueles que foram batizados no batismo de Jesus estão em aliança com Deus e por isso não podem viver uma vida como se não estivessem em aliança com Deus. É isso que Paulo está dizendo. Nós vamos viver no pecado, nós que morremos para ele, mas nós morremos como para ele? Através da obra de Cristo. Ele é o nosso representante. Ele acabou de falar no capítulo 5 que Cristo representa todos aqueles que Deus separou para si. Que através da representatividade de Cristo, muitos são salvos. Essa é a ideia. Então, se Cristo me representa, ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, venceu a morte, venceu o pecado, agora, eu sendo justificado por ele, eu tenho que viver segundo esse padrão de aliança com Deus, esse padrão de união com Cristo. Tudo bem, irmãos, até aqui? Então, qual é a primeira consequência aí da justificação na nossa vida, né? Ou como que devemos viver uma vez que fomos justificados? Primeiro, devemos viver em unidade com Cristo. E o batismo faz parte disso. Por isso que se você é cristão, reconheceu Jesus, se arrependeu e creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador, da sua ressurreição, e portanto, foi alcançado pela graça do Senhor, o batismo de Jesus não é uma opção, mas é um sinal natural que você deve receber. Muitas pessoas acabam utilizando, mas o batismo não salva. De fato, o batismo não salva, o que salva é a obra de Cristo. Fala assim, o ladrão da cruz mesmo, se converteu na cruz, não recebeu o batismo, e Jesus disse que ele estaria no céu naquele mesmo dia. Nós temos um erro aqui gritante. Primeiro, o ladrão, que era, na verdade, um malfeitor, que se levantou contra o Império Romano e por isso estava sendo morto ali, era um judeu. E se ele era judeu, quando ele tinha 8 dias de vida, os seus pais o levaram para ser circuncidado. O sinal da aliança, naquele momento, ainda era a circuncisão. Então o ladrão na cruz, que reconheceu Jesus como Messias naquele momento, e que tudo indica era zeloso para com a lei, por isso que se levantou inclusive contra o próprio Império Romano, para tentar estabelecer o reino e a liberdade religiosa de Israel, este homem que era zeloso, provavelmente um zelote, ele tinha sim o sinal da aliança, porque ele era judeu. Então, quando ele reconhece Jesus na cruz como Messias, ele não precisava necessariamente receber o batismo, porque Jesus, só depois da sua ressurreição, é que dá a ordem explícita para que os seus discípulos façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mesmo que durante o ministério terreno de Jesus já indica os seus discípulos a aplicar o batismo, a ordem explícita só vem depois da ressurreição. Então, no caso do ladrão da cruz, o sinal que estava ainda em vigor era a circuncisão. E ele, como judeu, já a tinha recebido. Então, aqueles que dizem que o batismo não é importante porque nem o ladrão da cruz recebeu, despreza essa linha histórica e bíblica do sinal da aliança, que antes era a circuncisão e agora o batismo. Então o batismo é importante, irmãos? Porque é ele que simboliza a minha união com Cristo. Você que já é crente em Cristo, já confessou Jesus, tem frequentado a igreja, mas que não tem se preocupado em se preparar para receber o batismo cristão e assim publicar a sua fé,
você está cometendo um engano, porque o batismo é importante para você demonstrar a sua unidade, a união com Cristo, e agora como batizado, então, demonstrar que o seu modo de vida é um modo de vida de alguém que foi justificado em Cristo Jesus. Então, quanto antes você correr para receber o batismo que Jesus instituiu, e que não que o de João, porque Jesus já recebeu o de João no seu lugar, você não precisa receber o batismo de imersão, de lavagem dos seus pecados, nem para batismo de remissão, você precisa ir atrás do batismo da aliança, né? Alguns perguntam, pastor, por que a igreja presbiteriana batiza crianças então? A lógica é a mesma. Se a circuncisão era o sinal da aliança e era aplicado sobre as crianças de 8 dias, os meninos, e agora o batismo, segundo Paulo depois vai nos ensinar, que não tem mais distinção entre homem e mulher, deve ser aplicado então sobre todos os crentes e os descendentes desses crentes, porque a promessa de ser o meu Deus e o Deus da minha descendência continua. Muda-se o sinal, mas a promessa é a mesma e o significado do sinal é o mesmo. Então, da mesma forma que o judeu aplicava a circuncisão nos seus filhos, nas suas crianças, nós temos por dever aplicar esse sinal da aliança sobre as nossas crianças. A apresentação de crianças já caiu com a lei cerimonial, né? Que exigia somente o primogênito, que você tinha que apresentar o holocausto. Jesus cumpriu a lei cerimonial. Então, esse negócio de apresentar a criança na igreja está totalmente fora do princípio bíblico. O princípio bíblico é a aplicação do sinal da aliança sobre os filhos dos crentes. E os filhos do crente vão receber, portanto, o sinal da aliança. Qual que é o sinal da aliança? O batismo. Por isso, então, batiza criança. Para remissão de pecados? Não. Quem faz isso são os católicos. Tanto que aqueles que são batizados na igreja católica, quando se convertem e vêm para o evangelho e vêm para a igreja presbiteriana, de um modo especial, eles são rebatizados? Não, eles são batizados, porque o batismo que eles receberam lá foi um batismo de remissão que era semelhante ao batismo de João Batista. E aí eles recebem o batismo de Jesus. É uma situação semelhante ao caso lá de Atos 19. Aqueles discípulos tinham recebido o batismo de João, Paulo prega a respeito de Jesus, eles creem em Jesus e recebem o batismo de Jesus. Veja, Paulo não está dito lá, e Paulo rebatizou, mas sim que Paulo batizou em o nome do Senhor Jesus, ou seja, segundo o padrão que o próprio Senhor Jesus estabeleceu. Então, irmãos, primeira consequência da justificação, unidade com Cristo. Como que eu simbolizo para o mundo que eu estou em unidade com Cristo? Recebendo o batismo que Jesus instituiu. Ok? Nós temos aqui a participação, professor, nosso irmão Roberto Júnior, lá do Rio de Janeiro. Deixa eu abrir aqui o chat para que você acompanhe aí. Ele falou assim, pastor, eu tenho uma dúvida sobre o batismo relatado em João 4, de 1 a 2. Vamos dar uma olhadinha lá em João 4, 1 a 2. Evangelho de João, capítulo 4. Sim, da mulher samaritana. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Galiléia e retirou-se outra vez para... deixou a Judéia e retirou-se outra vez para a Galiléia. Ok. Aqui ainda não havia tido a ordenança de batizar os discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? Sim. Provavelmente, o que Jesus havia ordenado para os seus discípulos era a aplicação do mesmo batismo de arrependimento que João já aplicava, né? Um batismo de preparação para a chegada definitiva do reino. Era um batismo de arrependimento, um batismo semelhante ao de João Batista. Depois é que você tem a aplicação final lá do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mesmo porque se Jesus tivesse aplicado durante o seu ministério terreno um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele teria sido exterminado antes, né? Porque isso seria uma blasfêmia muito grande dentro do contexto do farisaísmo, e como colocar um batismo em nome de si
né? Uma vez que ele já falava claramente que ele era o Filho do Homem. Tá certo? Então, o batismo aqui provavelmente era a mesma missão que João iniciou, lembrando inclusive que nós temos dentro os discípulos de Jesus, discípulos que vieram de João Batista, né? E que conheciam, que sabiam, e que conheciam do batismo para remissão de arrependimento. Então, provavelmente é bem esse mesmo batismo aqui. Tá certo, professor? Deus abençoe aí. Vamos lá, Heloísa já aproveitou aqui, pois lá. Pastor, quando um bebê é batizado, ou um adolescente é batizado, quando for adulto, será batizado de novo? No caso da igreja presbiteriana, né, Heloísa, não. Porque ela recebe o sinal da aliança e já está em aliança com Deus. Quando ela tem consciência e assume a consciência, então, da obra de Cristo, e reconhece Jesus como seu único, suficiente Salvador, então ela simplesmente professa publicamente a sua fé para confirmar que ela está em aliança com Deus, não agora por conta da fé dos seus pais, mas por sua própria vontade. Então, ela não recebe o batismo de novo, porque ela já está inserida dentro da aliança com Deus. Se a gente, usando aí a lógica, né? Vamos imaginar no contexto do Antigo Testamento. A criança era circuncidada com 8 dias. E aí depois, na sua adolescência, ela professava crer em Deus como seu único Deus. Agora, ela não era circuncidada de novo, mesmo porque não tinha nem como, não é verdade? Então, o princípio é o mesmo. Então, quando ela recebe o batismo por conta da obediência dos pais, ela já entra em aliança com Deus. Quando ela toma consciência da fé e reconhece que é pecadora, se arrepende, crê em Jesus, ela então professa publicamente a sua fé, no exemplo que o menino judeu fazia, e a partir dali então ela entra em aliança com Deus com as suas próprias pernas, vamos assim dizer, e não mais na dependência da figura do seu pai. Tá bom? Então não existe um segundo batismo. Tá bom? Vamos caminhar aqui mais um pouquinho, irmãos. Pus aqui, vamos voltar para a imagem maior aqui. Se tiver mais alguma pergunta, aí a gente volta. Tá certo? Então vamos lá. Segunda consequência, como que o justificado deve vir? Então já vimos. Primeiro, unido com Cristo. Voltando aqui para Romanos. Vamos ler aqui mais alguns versículos, né? Ele diz assim: ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Ou seja, a obra de Cristo é aplicada em nós. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Ele não diz que nós somos ressuscitados aqui, pelo menos nesse texto, né? No batismo, mas sim para que andemos em novidade de vida. Então, a obra de Cristo, a justificação de Cristo, nos conduz a vivermos em unidade com Cristo e também em novidade de vida. O que significa, então, andar em novidade de vida? Na verdade, isso aqui é um paralelismo que Paulo usa, né? Ele vai chamar a atenção várias vezes, mas que é simbolizado pela vida de santidade. Nós vamos ver que ele vai tratar disso mais para frente, mas uma vez que fomos justificados em Cristo, fomos alcançados pela graça, reconhecemos o nosso pecado e confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e recebemos o batismo como sinal dessa união com Cristo, tudo isso que Cristo fez por nós e quando nos alcança é para que andemos em novidade de vida. As coisas pecaminosas são deixadas para trás, as coisas pecaminosas são deixadas de lado. E nós passamos a andar segundo o padrão que a própria palavra de Deus nos apresenta. Existe aqui nas cartas de Paulo, uma relação bastante interessante na carta aos Efésios, que ele vai usar e vai explicar um pouquinho melhor o que é isso, o que é andar em novidade de vida. No capítulo 4, se você der uma olhadinha comigo, abra lá, por favor, Efésios capítulo 4, ele vai começar assim:
A carta aos Efésios é dividida em duas partes bem distintas. Até o capítulo 4 ele trata das questões doutrinárias, teológicas, da base da fé cristã. A partir do capítulo 4 ele vai tratar da prática. Uma vez que estamos pautados nessa doutrina, como que nós devemos viver? Então, a partir do capítulo 4 ele vai dizer isso. Aí ele vai dizer assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Então, andar de modo digno, andar em novidade de vida, andar de um modo digno com o chamado que Deus nos deu. Uma vez que nós estamos servindo a um Deus santo, um Deus justo, um Deus puro, nós devemos andar conforme esse chamado, ou seja, de modo digno. Essa ideia do andar aqui vai ser repetida várias vezes. Quer ver? Lá no verso 17 de Efésios capítulo 4. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ou seja, você não vai andar mais como descrente. Você não vai ter uma prática de vida mais como descrente. Tudo que o descrente faz, o crente agora não vai fazer mais. Aquele que foi justificado em Cristo, ele vai viver de acordo com essa justificação. Ele morreu para o pecado, ele vai lutar contra o pecado, ele vai viver em santidade. Isso significa andar em novidade de vida. Quer ver? Então, como que andam os gentios, os não crentes? Gentios aqui é sinônimo de não crente. Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com toda avidez cometerem toda a sorte de impureza. Então, os descrentes, que são sinônimos de gentil aqui, eles vivem completamente alienados à vontade de Deus. Verso 20 do capítulo 4 de Efésios. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvidos e foste nele instruído segundo a verdade em Jesus. No sentido de quanto ao trato passado, o modo que você vivia, vos despojei, despojar do velho homem, que se corrompe segundo os desejos, a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais, você despiu, tirou e revestiu do novo homem, ou da novidade de vida, criado segundo Deus em justiça, retidão, procedente da verdade. E aí ele vai começar a trazer exemplos práticos. Pastor, o que significa andar, então, revestido do novo homem, ou em novidade de vida? Verso 25, presta atenção, agora é importante, hein? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um do outro. Então o crente ele vai viver na verdade, não mais na mentira. Irai-vos e não pequeis. Ele levanta aqui a ideia, até o Dagoberto me perguntou esse dia, eu acabei não respondendo, ele levanta a ideia dessa postura da indignação. Esse irai-vos aqui é sinônimo da indignação. Eu posso estar indignado com um monte de coisa. Eu posso me indignar com a situação política do país, eu posso me indignar com a realidade da igreja, eu posso me indignar com a atitude de algum irmão, eu posso me indignar. A indignação aqui, essa ira, não é pecado. O problema é o que ela pode gerar. Então, irai-vos e não pequeis, assim, você pode se indignar com uma situação, mas você não pode, por exemplo, ir lá a vias de fato porque você ficou indignado, né? Você pode se indignar, você pode até sentir uma ira. A ira, você sabe que o próprio Deus é um atributo de Deus, Deus tem ira, e por isso, por conta da ira de Deus, ele vai aplicar a condenação sobre os impuros. Então a ira não é o problema em si, mas o modo que você lida com a ira. Se a ira te conduz a pecar, te conduz a xingar, a murmurar, a violentar, a assassinar, ou fazer qualquer outra prática porque você foi irado, então isso que é o problema. O crente, ele até se indigna, ele não vira sangue de barata, mas ele não, essa ira ou essa indignação não conduz à prática pecaminosa. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, ele não vive irado, ele resolve isso. Nem deis lugar ao diabo, ele não vai viver mais segundo as inclinações ou tentações do diabo, mas segundo Deus. Verso 28, aquele que furtava, se você roubar, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom,
para que tenha com que acudir o necessitado. E veja, o trabalhar e o buscar a renda, né, para o cristão não é para ostentação, irmãos. Não é para riqueza, para satisfação dos seus próprios desejos, mas é inclusive para acudir o necessitado. Verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, né, nenhuma palavra... entra aqui palavrão, palavras dúbias, palavras que não edificam, palavras que não trazem glória para o Senhor, né? E sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Ou seja, não entristeçais o Espírito Santo, e aí vai. A ideia que ele vai apresentar, tanto aqui em Efésios, é que devemos andar nessa novidade de vida, andarmos como novo homem, segundo Cristo. Lá no capítulo 5, né, o verso 1 diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E mais uma vez o verbo, e andai em amor, como também Cristo nos amou, se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, verso 8 do capítulo 5, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, como tolos, como quem não tem entendimento, mas sim como sábios. E aí ele vai trazer mais uma listinha como que você deve andar. Verso 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí ele vai dar a listinha, falando entre vós, com salmos, entoando, louvando de coração o Senhor com hinos, cantos espirituais, dando sempre graças por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí ele abre o leque para a família. Como que eu vou então andar em novidade de vida dentro da família? Se eu sou mulher, eu vou estar vivendo em submissão ao marido, debaixo da missão que o marido, como líder da casa, vai designar. Ele é o líder que Deus instituiu. Não porque ele é melhor do que eu, não porque ele é mais inteligente do que eu, não porque ele ganha mais do que eu. Eu posso ser mais inteligente que ele, ganhar mais do que ele, mas dentro da função que Deus estabeleceu, andar em novidade de vida, eu vou me submeter ao meu marido, porque Deus assim estabeleceu. As feministas aqui, até cristãs, tremem nessa hora, né? Irmãs, o padrão de Deus é um padrão para ser estabelecido na sua totalidade. E o maior benefício que uma mulher cristã pode fazer é obedecer. Isso vai ser transformador. Nós estamos vivendo dias difíceis justamente porque há um movimento não de libertação do homem, mas de libertação do padrão que Deus estabeleceu. É lógico que o machismo tem que ser condenado, e a Bíblia condena, a Bíblia coloca o homem e a mulher no mesmo patamar de igualdade. Você vai para a mulher virtuosa lá de Provérbio 31, essa era uma mulher que trabalhava fora, uma mulher que tinha o seu próprio dinheiro, uma mulher que comprava propriedade, uma mulher que contratava empregados, é uma mulher extremamente independente, mas ao mesmo tempo procurava honrar e seguir a missão do seu marido. Por isso o seu marido era tido entre os anciãos do lugar, e era tido como um cara importante ali. Então veja, a Bíblia em lugar nenhum é machista, simplesmente aponta funções. Em lugar nenhum ela priva a mulher de ter independência. Muito pelo contrário, vai dizer que o marido deve amar a esposa no padrão de Cristo. Inclusive, Cristo dota a igreja, investe na igreja, apoia a igreja, abençoa a igreja. E o marido deve ser esse instrumento de promoção dos sonhos, dos desejos, da vontade dessa mulher, desde que esteja de acordo com a missão de glorificar a Deus acima de todas as coisas. Então, veja, andar em novidade de vida vai entrar nas questões morais, nas questões éticas, nas questões sociais, nas questões espirituais, nas questões familiares. Mulher sendo submissa, o homem sendo fiel e amando como Cristo, os filhos honrando pai e mãe, os pais educando conforme o padrão das Escrituras. Veja, irmãos, a justificação de Cristo Jesus tem que mudar a sua vida. Você não pode viver mais no padrão anterior, você tem que andar em novidade de vida.
como nova criatura, segundo Cristo. Ou seja, andando e buscando a cada dia a santificação. Não dá para dizer que reconhece Jesus como Senhor da sua vida. Você fala, Jesus é o Senhor da minha vida. Só que quem manda na minha vida sou eu. E eu não concordo com isso, então eu vou fazer diferente daquilo que Cristo está mandando. Isso é inconcebível. Se Jesus é o Senhor da sua vida, e se através da obra dele ele te justificou, você agora é nova criatura. E você, unida com Cristo, você precisa andar em novidade de vida. Tudo bem até aqui? Que significa viver uma vida em busca da santidade. Ok? O que mais? Vamos lá, vamos tentar seguir aqui o terceiro ponto aqui, por conta do nosso tempo. Voltando aqui para Romanos, capítulo 6, ele vai dizer assim, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, ou seja, morremos por pecado, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, aqueles que foram justificados em Cristo, eles precisam crer que Jesus cumpriu com a obra e que Jesus ressuscitou. A doutrina da ressurreição ela é essencial para a fé cristã, irmãos. Aqueles que não acreditam na ressurreição de Cristo, Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15, então que a sua crença ela é vazia, ela não tem valor nenhum, porque se não cremos que Cristo ressuscitou, então tudo aquilo que Jesus fez não valeu de nada. O perdão do pecado não foi realizado, a justificação não existiu, porque se Jesus não venceu a morte, não venceu o pecado na cruz do Calvário, então nós estamos sem esperança. Logo, aqueles que foram justificados, eles devem viver crendo na promessa da ressurreição, crendo no fato que Jesus ressuscitou e que porque Jesus ressuscitou, nós temos a garantia da salvação e da vida eterna. E de que um dia também, se passarmos pela morte física, seremos ressuscitados para então depois, com a instalação do estado final, vivemos no novo céu e na nova terra, toda a eternidade com Deus. E se estivermos aqui quando Jesus voltar, cremos que aqueles que já morreram em Cristo serão ressuscitados e nós o encontraremos com eles nos ares, para aí depois estar em definitivo com o Senhor, depois do juízo final, obviamente. Ok? Então nós vemos, irmãos, que a ideia daqueles que foram representados em Cristo Jesus, que receberam os benefícios da justificação, que dentre eles a reconciliação com Deus, e a alegria, a força para passar inclusive pelas situações adversas na vida, deve te conduzir a algumas consequências. Dentre elas, viver unido com Cristo e por isso receber o sinal dessa aliança, que é o batismo. Andar em novidade de vida, ou seja, as coisas velhas são deixadas para trás e há uma nova perspectiva. Tudo aquilo que é comum para o descrente fazer, mesmo que seja aparentemente lícito, muitas vezes não convém aos cristãos. E por amor a Cristo e por aquilo que Cristo fez por mim, eu abro mão disso. Né? Por amor a Cristo e aquilo que Ele fez por mim, mesmo que algo seja lícito, mas que por conta do contexto cultural, social, seja lá o que for, não convenha, eu então abro mão, mesmo sendo lícito. Mas por que você não vai em determinado lugar? Por que você não tem determinada... não bebe isso ou não come aquilo? Porque não convém, cara. Mesmo sendo lícito, se não tem problema nenhum. Se isso vai escandalizar alguém, se isso pode trazer um prejuízo na pregação do Evangelho, eu abro mão, mesmo sendo lícito. Porque eu amo mais a Cristo. Por que você deixou? Nossa, por que você parou de beber? Por que você parou de fumar? O que é isso? Virou agora fanático religioso? Não, eu só entendi que Cristo me libertou dessas coisas. E que eu não preciso mais dessas coisas. E que agora eu tenho uma novidade de vida, que por conta daquilo que Cristo fez por mim, e Ele sendo o meu Senhor, o meu desejo é agradá-lo, o meu desejo é glorificá-lo. Porque Ele me garantiu pela sua morte e pela sua ressurreição, que a vida é muito mais do que aquilo simplesmente aqui agora, mas aponta para uma perspectiva eterna de salvação. Tá certo, irmãos? Então, hoje, são tantas informações, hoje nós vamos parar por aqui, nós temos ainda alguns minutos, mas não vai dar para avançar muito, então eu prefiro nós terminarmos um pouquinho mais cedo hoje,
focando aí nesses 3 pontos, e na semana que vem a gente reforça os outros pontos aqui do capítulo 6, como uma consequência daqueles que foram justificados em Cristo Jesus, ou seja, que deve me apontar como eu devo viver uma vez que eu estou em Cristo Jesus. Ok? Alguma perguntinha aí, irmãos, daquilo que nós tratamos hoje? Depois, então, aqui do verso 5, aí a gente continua semana que vem, a partir do verso 6 até o final do capítulo 6, que trata, portanto, das consequências daqueles que foram justificados em Cristo Jesus, libertos do pecado pela graça do Senhor. Ok?